Pois bem, prosseguindo no estudo da história da igreja, agora no ano 52, vou citar aqui um exemplo de como estava ainda a religião na Inglaterra nesse momento, também no ano 1727. O ano 1727 está ocorrendo um avivamento na Alemanha, na Saxônia, um grupo de anabatistas que tinham fugido da Morávia e vieram habitar na Alemanha. Bom, como está na Inglaterra? Na Inglaterra, mostrei para vocês que ali próximo do ano 1690, até os anabatistas que estavam presos foram soltos. A perseguição na Inglaterra também diminuiu muito. E nesse período, diversas pessoas já estavam discordando até da atitude de ter que fazer juramento ao rei e à religião da Inglaterra. Um deles é o item 37, William Law. Em 1714, Law se recusou a prestar juramento ao rei George I da Inglaterra. Isso em 1714. E John Wesley, eu vou usar a história dele, porque ele é um admirador de William Law. Porque nesse momento também eu vou juntar a história da Igreja da Morávia com a Igreja da Inglaterra. Por quê? Porque terão moravianos também fugindo para a Inglaterra. Teve moravianos que foram para a Alemanha. A Inglaterra ficava bem mais distante. Tá bom? Mas a Inglaterra era, historicamente, um país melhor para os anabatistas do que a Alemanha. A Alemanha, ela sempre foi mais católica. E depois, sendo protestante luterana, também a perseguição era grande. E na Inglaterra, os ingleses eles não eram tão católicos. Por quê? Eles não faziam parte do Sacro Império Romano Germânico. Bom, eles ficavam de fora do império do Reino de Deus, que era como a Igreja Católica chamava, né? Você pode procurar na história, a Inglaterra não fazia parte do Sacro Império Romano, do Sacro, o Reino de Deus católico, que para eles era o cumprimento de Apocalipse 20. Então a Inglaterra, ela teve períodos, inclusive, em que ela lutou contra o Sacro Império Romano Germânico. Vocês já estudaram, eu comentei aqui, mas se quiser anota, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e a França. A França fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então você pode considerar uma guerra da Igreja da Inglaterra, a guerra da Inglaterra contra o Sacro Império Romano Germânico. Tá bom? Tanto que foi nesse período, lá em 1300, durante essa Guerra dos 100 Anos, que os anabatistas se desenvolveram na Inglaterra a ponto deles terem um professor de Oxford, que foi o John Wycliffe. Isso foi lá nos anos 1300. Então a Inglaterra era um país melhor para se viver. Tá bom? E John Wesley, ele vai ter encontro com anabatistas que fugiram da Morávia, mas não foram para a Alemanha, foram para a Inglaterra. Tá bom? Então, a Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã, ela traz a seguinte informação sobre John Wesley e esse homem. John Wesley foi inspirado pelos temas perfeccionistas dos santos primitivos e pela literatura devocional de Thomas de Kempis, Jeremy Taylor e William Law. Vendo que o amor próprio ou a soberba era a raiz do mal, Wesley ensinava que o perfeito amor ou a perfeição cristã podiam substituir a soberba através de uma crise moral de fé. Bom, John Wesley, ele era o quê? Ele era um anglicano. Ele era um anglicano. Esses professores, eles eram da igreja estatal também. Mas, assim como tinha o pietismo lá no luteranismo, que eram pessoas que criticavam a forma como aquela igreja estava atuando, porque, claro, você vê guerra, tortura, matança, o cidadão comum que não tem Jesus, ele já critica isso. O ateu já não gosta disso. Ninguém quer ver cristão sendo queimado. E os luteranos faziam isso. Os católicos faziam isso.
Os seguidores de Zwinglio faziam isso. Todos os protestantes faziam isso. Tá bom? Então, em todas essas igrejas, surgiram pessoas também que eles eram críticos, okay, a essa atitude. Então, o Conde Zinzendorf, no luteranismo, ele era um dos chamados pietistas, pessoas mais piedosas, porque o luteranismo não era piedoso, né, já que ele matava o que eles chamavam de hereges, ou aqueles que pregavam a doutrina diferente, no caso, os anabatistas. Pois bem, nesse período, né, veja como tem anabatistas fugindo para diversas regiões. Nós vemos primeiro um grupo de anabatistas que fugiu para a Alemanha, ok? Para a região da Saxônia, onde tinha um pietista Zinzendorf. Vimos também que alguns fogem para a Inglaterra, onde John Wesley terá contato com eles. Agora, o item 38 do material didático, eu vou falar aí sobre os anabatistas na Rússia. Veja o que esse historiador também vai contar, que no ano 1729, esses moravianos, que aqui eles chamam de ruteritas, ok? Jacob Rutter foi um anabatista também, moraviano também, ok? Ele vai dizer que eles vão fugir para a Rússia, onde eles serão encontrados muitos séculos depois. Veja o que ele diz. Bom, ano 1729 da era cristã, tá bom? Em seu extenso histórico de perseguições, os menonitas, lembre-se quem são os menonitas, foi um padre chamado Menossaimos que aceitou Jesus na igreja anabatista. Como ele era muito inteligente e se converteu de fato, ele acabou se desenvolvendo como obreiro lá e se tornou pastor de uma igreja que se desenvolveu, que cresceu, que ficou conhecida como Menonitas, tá bom? Então ele diz, em seu extenso histórico de perseguições, os Menonitas e os Luteritas, ou moravianos, ou anabatistas, praticantes do novo batismo, se refugiaram também na Rússia, onde Catarina a Grande, que viveu de 1729 a 1796, prometeu a eles liberdade religiosa durante 100 anos. Olha só que interessante, irmãos. Eles não podiam viver, pelo que nós vemos, foram muitos expulsos da Morávia, centenas foram para a Saxônia, outro grupo para a Inglaterra, e agora ele está falando de grupos que foram para a Rússia. Tá bom? E prossegue, olha, no século XIX, lembre-se que o século XIX, ele pega um período de 1801 até 1900, tá bom? 1801 a 1900, é o século XIX. Então diz que no século XIX, ou seja, entre 1801 e 1900, esse prazo venceu e o novo czar deu um prazo de 10 anos para que se tornassem como os russos. Olha só, irmãos, esse historiador está descrevendo que eles fugiram, foram lá para a Rússia, tá bom? Mas quando esse prazo vence, qual a religião que está dominando na Rússia nesse período? É o chamado catolicismo ortodoxo, que também acredita em purgatório, que é uma religião pagã também. Então, ele, vamos dizer, agora fazer o que com esse monte de igrejas que existem aqui, tá bom? Aí o historiador prossegue, né? Assim, praticamente todos os luteritas fugiram para a América do Norte, para os Estados Unidos, né? No entanto, grande parte dos menonitas e outros imigrantes de origem alemã permaneceram na Rússia, porque, olha, no caso, você já fugir para a Rússia, sabendo que é a região mais gelada, se você falava em 400 quilômetros para chegar na Alemanha, você vai falar de 1000 quilômetros para chegar na Rússia. Aqui em 1700, a dificuldade de transporte era muito grande. Eles normalmente tinham que fazer isso caminhando. Talvez alguns tivessem alguma carroça para levar as coisas, tá bom? Mas a maioria era sair caminhando. Pense, você tem que sair daqui para São Paulo, caminhar 400 quilômetros
para você sobreviver, porque se você ficar aqui, você vai morrer. Você tem que sair nesse período com alguma quantidade pequena de comida, tentando parar em algum lugar, né, fazer algum trabalho para conseguir algum alimento, tá bom? E prosseguir a sua caminhada. Às vezes um trajeto desse era feito em meses. Você não vai conseguir sair com mulheres, crianças, velhos, daqui para São Paulo. Se você sair caminhando daqui a São Paulo, talvez você leve direto, talvez você leve 3 dias, 4 dias. Ninguém consegue fazer isso, né? Se for correndo, mas ninguém consegue fazer isso com mulheres e crianças. Então eram semanas, meses fazendo essas caminhadas. Então ele diz que muitos acabaram continuando lá na Rússia. E o que vai acontecer? Isso daqui ele está falando já em 1900. E aí lembrando que quando chega em 1917, o que acontece? Aconteceu a revolução ateísta na Rússia. Tá bom? E essa revolução ateísta, ela iniciou uma perseguição aos cristãos, como tem até hoje a Rússia. Tá bom? Principalmente a China, principalmente também a Coreia do Norte. Aonde vigora o comunismo, eles perseguem os cristãos. Tá bom? Então nós sabemos que existem igrejas na China, na Rússia, mas essas igrejas elas vivem sob perseguição, sob risco de morte. Ou seja, essas igrejas anabatistas que fugiram para a Rússia, tá bom? Elas vivem hoje como elas viviam há 500 anos atrás, há 800 anos atrás, sendo perseguidos, porque o comunismo lá é feroz, principalmente na China. Esse líder atual, ele é um dos piores aí das últimas décadas na China. Eu me lembro, na década de 80, teve um líder que foi comentado nas igrejas, que era um líder, vamos dizer, mais pietista, vou chamar assim, mais piedoso. E esse homem, ele até fez uma abertura na China para comércio. O nome dele é Deng Xiaoping. Então isso foi muito comentado nas igrejas, porque na década de 80 começou a haver uma abertura no comunismo chinês. Eu me lembro, nos anos 2000, igrejas dando testemunho, contando histórias de como o cristianismo estava crescendo lá na Rússia, na China. Tá bom? Havendo um crescimento na China das igrejas evangélicas. Pois bem, veio no início ainda, nos anos 2000, 2010, veio esse atual líder chinês, que ele é radical e está perseguindo, tá bom, os cristãos de forma muito violenta na China. E até teve uma irmã que contou uma história interessante, que ela disse que viu uma propaganda recentemente que esse líder chinês, ele está convidando igrejas evangélicas para irem para a China, só que elas têm que seguir o rito da igreja chinesa. A igreja chinesa, ela é ateia, ela não acredita em Deus. Existe uma igreja lá na China, só que ela é ateia. Os bispos têm que ser ateus. Eu já contei para vocês a história, vou repetir. Vocês devem lembrar daquela chinesa que segurou a roupa do Papa. Ela estava reclamando porque o Papa Francisco fez aliança com essa igreja chinesa ateia. Uma igreja que não crê em Deus. O Papa Francisco reconheceu todos eles como bispos católicos, como igreja de Deus. Como que você reconhece bispos que são ateus como bispo de Deus? Né? Ou seja, nós estamos vivendo mesmo os últimos tempos, porque isso aí nenhuma igreja católica faria isso. Se você for perguntar para qualquer católico, ele jamais vai tomar uma atitude dessa. Então, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo que lá na China, assim como na Rússia, as igrejas anabatistas que fugiram para essas regiões, hoje elas estão sofrendo perseguição. E uma coisa importante, se vocês pegarem lá no livro 2, eu contei ali texto que historiadores católicos dizem que as igrejas anabatistas ou donatistas e novacianos, como eles chamam, ele só não conseguiu matar um grupo,
que fugiu para a China nos anos 800. Nós sabemos que teve outros grupos que escaparam, mas isso é um historiador católico falando. Nós só não conseguimos matar um grupo de novacianos porque eles fugiram para a China. Tá bom? Então, essa igreja anabatista, que a igreja católica chamava de novaciano, que fugiu para a China, lá nos anos 800, 1.200 anos atrás, eles estão hoje na China sofrendo perseguição, como sofria no Império Romano, como sofria da igreja católica, como sofria da igreja protestante. Ou seja, para eles a perseguição não acabou. Teve intervalos, mas hoje está acontecendo como nunca, né? Porque a China, ela é um comunismo, esse atual um comunismo radical. O ateísmo lá é um dos piores do mundo.